jargões evangélicos. Capítulo 6 do livro de Números, versículos 22 a 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Prezados ouvintes, nem todos, certamente, que vivem fora dos meios evangélicos conhecem certa forma de se comunicar entre os mesmos evangélicos. E quando nós citamos jargões evangélicos, nós queremos dizer que a palavra jargão é uma expressão ou palavra comum para um grupo de pessoas. No caso, são pessoas ou grupo de evangélicos que, certas ocasiões, proferem um tipo de palavra ou expressões que são próprias e apenas conhecidas daquele determinado grupo. Agora, queremos dizer que estes chamados jargões são conhecidos, por exemplo, a expressão eu te abençoo. Você já ouviu pessoas se proferirem essa expressão repetidamente, uns para os outros? Outro jargão muito comum em grupos chamados neopentecostais é eu profetizo. De modo que toda a igreja, entre si, reciprocamente, abençoa uns aos outros e profetizam uns para os outros. O que diz a Bíblia Sagrada? À luz da Bíblia, não é correto usar essas frases, visto que o poder que promove a bênção não é do homem, mas de Deus. Nós temos aqui lido no livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 26, Deus dizendo a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Eles iriam abençoar os filhos de Israel. Arão era o sumo sacerdote e seus filhos, os sacerdotes. De que modo eles abençoariam o povo em geral? Com a expressão, o Senhor te abençoe. Com a expressão, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então o que vemos? Vemos que a bênção não é do homem, a bênção é de Deus. Nós, seres humanos, somos apenas um canal, um instrumento que está autorizado somente a ser bênção e não abençoar. Os servos de Deus, em nome do Senhor Jesus, são bênção para as pessoas. Na despedida do Senhor Jesus para o céu, em Marcos 16, versículos 15 a 17, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, ou seja, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que as bênçãos adviriam para aquelas pessoas por intermédio
dos que saíssem para pregar o Evangelho, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, todas as bênçãos divinas são derramadas através dos servos em nome de Jesus. De modo que, em lugar de eu te abençoo, o cristão deve dizer, o Senhor te abençoe, como nós acabamos de ler em Números 6, 23 e 24. O nome do Senhor precisa ser invocado e não o eu te abençoo. O eu é pecador, o eu é corrompido, o eu não é divino. Agora, quando dizemos em nome do Senhor Jesus, então a figura muda, porque quem abençoa tem autoridade, poder para fazer assim. De modo que, voltando ainda no texto de Números, capítulo 6, diz o seguinte: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. É o último versículo do capítulo 6 de Números 6. É o versículo 27. Vejamos também quem pode orientar a bênção. Quando lemos o Salmo 133, muito conhecido, no versículo final, que é o versículo 3, tem apenas 3 versículos deste Salmo, diz o texto: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No livro de Levítico 25, versículo 21, então eu mandarei a minha bênção sobre vós. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Eu o abençoarei os que te abençoarem. Deus falando a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, versículo 2 e 3. E a pergunta que nós levantamos diante desses jargões que começam a aparecer no meio do povo e vão repetindo, e repetindo, e repetindo, e ali se torna moda e fica o povo todo levado para este costume. E eu pergunto, será que Deus mudou? Não encontramos nem no Antigo nem no Novo Testamento alguém dizendo ou fazendo uso, eu te abençoo. Então é um ensino estranho que não vem da Bíblia. Precisamos ter cuidado com manifestações de alegria que às vezes a pessoa não pondera, não observa realmente o que está dizendo, se tem apoio na Bíblia Sagrada ou não. Outra expressão muito comum, até talvez mais comum do que essa expressão, o jargão, eu te abençoo, é essa expressão, eu profetizo. Nós queremos dizer que há uma distinção no campo da profecia. Primeiro, havia o ministério profético no Antigo Testamento. E esse ministério profético cessou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então, segundo a palavra de Deus, o que existe hoje na igreja é o dom de profecia.
Esses dons são enumerados no capítulo 12 do livro de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 7 em diante, e nós lemos a respeito deles. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Então, segundo o que nós acabamos de ler, nós temos aqui o dom de profecia, útil para que Deus fale de maneira sobrenatural às pessoas, assim como pela variedade de línguas se fala sobrenaturalmente a Deus. Então, o dom espiritual é uma capacidade sobrenatural que atua nos filhos de Deus quando Deus quer e para o que for proveitoso, como diz o versículo 11 desse capítulo 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repetindo, o dom espiritual de profecia é uma capacidade sobrenatural que atua nos filhos de Deus quando Deus quer e para o que Ele achar proveitoso. Por isso o uso da frase "eu profetizo" é totalmente incorreto. A Bíblia ensina que a profecia não depende do eu querer, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É o que nós lemos em 2 Pedro 1, 21. E é bom observarmos que os homens santos de Deus também não usaram essa frase, ao contrário, profetizaram e disseram: assim veio a minha palavra do Senhor, como lemos em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim diz o Senhor, no livro de Isaías 56, versículo 1. Outra expressão muito comum: ouvi a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. E encontramos no livro de Atos 13, versículo 2, da separação de obreiros para a viagem missionária, disse o Espírito Santo. Então, nós lemos que assim encontramos na Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo escreve, diz o Espírito Santo que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Em todos os casos mencionados, não aparece eu, aparece a pessoa divina. Então eu digo a você, meu prezado irmão, que eventualmente esteja usando estes jargões, que você use uma linguagem bíblica. E para que aconteça isso, é preciso que nós tenhamos uma mente treinada pela Bíblia, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, se Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, se o coração do crente estiver cheio da palavra, da própria Bíblia, ele não vai usar uma linguagem diferente. Ele vai usar a linguagem da Bíblia Sagrada.
Então eu pergunto, como é que eu e você vamos profetizar se em nós mesmos não há bênção para oferecermos? Visto que a palavra afirma que em nossa natureza não habita bem algum. Foi o que Jesus falou. Sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Como é que eu e você vamos profetizar bênçãos em nosso nome? Se a Bíblia afirma que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Eu considero uma arrogância do pregador, que do púlpito começa a abençoar o povo, eu te abençoa, e deriva da falsa crença na confissão positiva que leva as pessoas a crerem que há poder nas suas próprias palavras. Daí acharem que podem profetizar bênçãos a qualquer momento e a qualquer pessoa. E confissão positiva não tem nada de Bíblia, passa a confiança de Deus para o homem. E Jesus disse, tende fé em Deus e não no homem, pois somente Deus tem o poder para abençoar. Então é estranho o fato de que as pessoas vivam dizendo, eu profetizo, e fica nessa situação, eu te abençoo. Deus quer nos abençoar, e Ele é o dono da bênção para todos nós. Que nós possamos entender a linguagem bíblica e aceitá-la, porque é a palavra de Deus que nos diz assim. Amém.